Então desafiamos-nos, entramos em contacto com 17 bancos nacionais, falamos com todos individualmente, mostramos o que é que são, quais são as oportunidades, mostramos o que é que poderia sair de parcerias feitas entre nós e estes bancos neste caso, e aonde e o que é que poderíamos construir com esta ponte que poderá e poderia ser feita. Então, efetivamente, de forma resumida, a visão é trazer a banca para catalisar as empresas que nós temos identificado como potenciais futuros grandes contribuintes para o conteúdo local. Obrigado, Maura. E daquilo que é a visão da ANPG em relação aos desafios das empresas nacionais no acesso a financiamento, quais é que considera serem os principais desafios e admite que tenham sido esses desafios que motivou esta vossa aproximação ao setor financeiro? Exatamente. As principais preocupações eram das mais iniciantes, como de preocupações de tesouraria, necessidade de apoio para a tesouraria, necessidade de apoio para investimento, para a expansão. Portanto, não só cobrir as necessidades iniciais da tesouraria, como mencionei, mas a partir do momento que eu tenho uma estrutura de negócio sustentável, como é que eu faço para expandir e para conseguir cada vez mais contratos. E foram essas as duas principais preocupações que pusemos à mesa nas reuniões com os bancos. Excelente. Muito obrigado. Trazendo agora aqui para a discussão a visão da banca e do Standard Bank em particular, qual é que é o posicionamento estratégico do Standard Bank no setor oil and gas? Como é que o banco se posiciona e opera nesta indústria? Bom dia a todos. Bom dia, Diogo. Bom dia, Maura. Primeiro, em nome do banco, agradecer a oportunidade de estarmos aqui e podermos partilhar um bocado qual é a visão do Standard Bank em relação a este setor. Se calhar gostávamos por dar nota de que esse processo começou há 2 anos atrás, em 2023, quando fomos desafiados pela ANPG em darmos resposta àquelas que eram os maiores desafios de conteúdo local. E para dar esta resposta, como devem perceber, primeiro começamos com o processo de auscultação, começando pela própria ANPG e perceber exatamente qual é a perspectiva e o que a ANPG esperava de resultado da carta que partilharam connosco. Tivemos reuniões com a maior parte das principais operadoras do mercado, tivemos reuniões com as associações deste segmento, tivemos interações com várias empresas, portanto, no intuito de garantir que nós conseguíssemos perceber, de facto, quais eram os principais desafios do conteúdo local. Após esta fase, nós identificamos, como sabem, nós pertencemos a um grupo muito forte, e nós temos um caso de sucesso em África, que é a Nigéria. Portanto, o conteúdo local na Nigéria é extremamente forte. E o que nós fizemos é identificamos, enviamos 5 colaboradores que trabalham no setor oil and gas, foram para a Nigéria, onde ficaram aproximadamente 3 meses a estudar como é que funciona e qual é a dinâmica do conteúdo local na Nigéria. Depois desta fase, começamos a trabalhar e garantir que efetivamente conseguíssemos não fazer um copy-paste do que há na Nigéria, mas adaptar de acordo com aquilo que é a realidade do país. Nós temos um departamento de soluções de negócio, nós temos um departamento de ecossistema, que são pessoas que trabalharam especificamente em analisar quais eram os principais desafios do conteúdo local e como é que nós poderíamos dar resposta. Em função disto, nós em dezembro apresentamos ao mercado a nossa proposta de valor para o conteúdo local, que foi também alinhado sempre com a ANPG, para garantir que, de facto, as expectativas tivessem salvaguardadas. E a nossa proposta de valor tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é o foco no cliente, que consiste em garantir que tenhamos pessoas que percebam, de facto, quais são as necessidades do cliente. O segundo é o foco no conteúdo local, especificamente relacionado aos produtos, garantir que tenhamos produtos certos para as necessidades dos clientes. Este é um ponto muito importante, porque um dos casos de insucesso no processo de financiamento de crédito é atribuir produtos de créditos incorretos à necessidade do cliente.
E com base nisto, nós aprovamos especificamente para o conteúdo local 3 novos produtos de crédito. Um que é o desconto de fatura, o segundo que é o financiamento à ordem de compra e o terceiro que é o financiamento a contratos. São 3 produtos de crédito diferentes, mas para acudirem essencialmente às necessidades do conteúdo local. E por último, estava relacionado com parcerias estratégicas, que é um dos pontos que depois também poderemos aqui abordar, que é não olharmos apenas do ponto de vista de financiarmos as empresas, mas olhar também quais são as outras necessidades do conteúdo local, para além da liquidez em si. E como é que nós, enquanto banco, podemos dar suporte em parceria com a ANPG em garantir que tenhamos um conteúdo local forte, estruturado. Portanto, em suma, é isto que nós temos feito, fundamentalmente para sair, tanto do papel à prática. Excelente. Obrigado. Muito obrigado. Agora, pergunta para ambos. Quando olham para a frente, do ponto de vista daquilo que é a visão estratégica e os principais impactos esperados desta parceria, como é que vocês acham que isto vai impactar a competitividade das empresas, por um lado, mas também a melhoria no acesso ao financiamento? Olhando para a frente, do ponto de vista daquilo que é a vossa ambição e visão para esta parceria, o que é que ambicionam do ponto de vista de grandes impactos? Se calhar íamos começar com a descrição da parceria em si. O que é que nós pretendemos e o que é que tem sido ou está a ser desenvolvido entre a ANPG e o Standard Bank de Angola. Tal como disse aqui o Dr. Chivenda, nós aproximamos-nos dos bancos e falamos daquilo que são os principais desafios e nosso desafio inicial era ver como é que poderiam ser construídos produtos financeiros que auxiliassem nesses desafios. Mas nas várias discussões que fomos tendo, o que surgiu foi que também existe a necessidade de prepararmos as empresas para que estejam prontas para ceder a estes produtos que poderiam ser efetivamente lançados. E neste processo de transição, tivemos que trabalhar então naquilo que nós estamos a chamar agora do programa de capacitação, onde a nossa intenção é pegar num número de empresas que tenham neste momento já alguma estrutura organizacional, alguma robustez, não só financeira, mas técnica, e pô-las a passar por um programa em que vão receber capacitação em termos de como funciona o setor especificamente do oil and gas e também aquilo que são as componentes de literacia financeira e de maturidade neste sentido. Portanto, de forma geral é daqui que sai esta parceria e fomos para além da criação só de produtos, mas sim garantir que as empresas estejam prontas para ceder e poderem usufruir dos produtos que seriam então lançados. Okay, obrigado. E se calhar também para adicionar, no processo de financiamento de forma resumida, nós verificamos que não foi possível dar suporte a algumas empresas justamente porque não estavam preparadas. E uma das discussões que nós tivemos com o conteúdo local, não sei se me conseguem ouvir. Está baixinho. Uma das discussões que nós tivemos com a ANPG foi exatamente, nós apresentamos, portanto, depois de algum período apresentamos, olha, passado esse período, nós financiamos X empresas, entretanto houve estas que não foi possível financiar por estes motivos. Como é que nós podemos garantir que no futuro estas empresas também sejam elegíveis a este financiamento? Nós identificamos, por exemplo, empresas com dificuldade de temas relacionados a temas fiscais, por exemplo. É um dos grandes desafios. Temas legais, temas do Fórum de Sustentabilidade, que para nós também é muito importante. Ou seja, dentro do conteúdo local há vários segmentos. Portanto, há empresas de segmento que nós consideramos Tier 1, Tier 2, Tier 3 e desde as micro, pequenas e médias empresas, garantir que todas possam fazer parte deste benefício que é a nossa proposta de valor. E qual é o foco fundamental? O foco é garantir que nós tenhamos empresas competitivas. Que este é um dos grandes desafios que nós temos no conteúdo local. Nós temos várias empresas com contratos e bons contratos. Entretanto, do ponto de vista de liquidez, para executar o contrato tem várias dificuldades. A maior parte das empresas a executar em torno de 30%, 40% do contrato
só por falta de liquidez. E é aí que nós, enquanto Standard Bank, queremos chegar e dizer que estamos disponíveis para dar esse suporte. Certíssimo. Muito obrigado. Agora, se calhar aqui uma pergunta mais para a Maura. Entendo que este modelo, ou seja, a NPG tem aqui um caminho, contactou 17 dos 22 bancos da praça, por isso muitos parabéns, foi uma obra, mas no caso do Standard Bank já houve aqui passos concretos, não é? Temos. Há aqui a possibilidade de outros bancos também virem a estar no estágio onde está o Standard Bank. Como é que vê a participação de outros bancos comerciais? Boa, é uma boa pergunta. Estamos hoje sentados com o Standard Bank, mas não são os únicos. Isso é importante salientar, há mais. Temos vários bancos nesse momento a lançarem produtos financeiros direcionados ao setor petrolífero e especificamente para o conteúdo local, fruto dessas conversas, mas trazemos este modelo como um modelo daquilo que é o next step, o passo a seguir. Lançamos os produtos, vamos agora salvaguardar a elegibilidade e a aderência pelas empresas que realmente necessitam. Mas esse modelo é definitivamente replicável, porque existe do lado da ANPG a abertura total para colaborar e para criarmos caminhos que efetivamente tragam soluções. Portanto, do nosso lado, abertura total e parabenizar o Standard por ter aceito o desafio e por estarmos hoje onde estamos com esta iniciativa. Olhando para a frente, e falaram no programa de capacitação de 30 empresas, olhando para a frente, quais é que são os próximos passos mais imediatos? Ou seja, o que é que se perspectiva desta parceria agora para, digamos assim, curto e médio prazo? Acho que vou deixar o Dr. Chivena responder. Sim, portanto, nós gostávamos sim de aproveitar este fórum e partilhar que de facto nós estamos em parceria com a NPG lançar um programa de capacitação para o conteúdo local. Nós estamos neste momento a finalizar os módulos que nós vamos apresentar às empresas e está sempre alinhado com a NPG para garantir que de facto tenhamos sucesso. Vai haver um processo de seleção também, que depois, em tempo oportuno, poderemos apresentar. A nossa expectativa é que este programa comece no quarto trimestre deste ano. Portanto, temos aqui mais 2 meses para trabalhar e garantir que estejamos prontos para poder apresentar este produto ao mercado. Muito obrigado. Agora, se calhar aqui mais pergunta aqui para a Maura, para a NPG. Se pudesse deixar uma mensagem aos bancos comerciais da praça e outras entidades financiadoras sobre o potencial transformador de apoiar o conteúdo local em Angola, que mensagem gostaria de deixar? Boa. Antes sequer de falar do apoio ao conteúdo local, só enaltecer aquilo que é a parceria público-privada. Com essas parcerias nós conseguimos, além de, como tenho mencionado 1001 vezes agora durante a intervenção, de passarmos do papel à prática e de realmente alcançarmos e termos impacto naquilo que é o cliente final, digamos, conseguimos criar um paradigma de confiança e um ecossistema muito mais robusto e que alcancemos todos o que eu adoro, que é o win-win-win para todos. É as empresas a ganharem com o financiamento que necessitam para tornarem-se cada vez mais competitivos, robustos e sustentáveis. A MPG, enquanto detentora e gestora de conteúdo local, a conseguir salvaguardar que os objetivos estipulados dentro do decreto presidencial sejam realmente alcançados. E os bancos, naturalmente, terão um retorno não só financeiro, mas também de reputação e de confiança por parte do ecossistema como um todo. Então, é definitivamente um win-win-win para todos envolvidos. Excelente. Obrigado, Maura. Antes de passarmos aqui a perguntas da nossa audiência, questionava aqui a Maura e o Chiringa se há mais algum tópico que não tenhamos abordado que achem interessante partilhar neste fórum? Sim, se calhar para finalizar, sim. Se olharmos para aquilo que é o mercado da Nigéria, por exemplo, só para dar um exemplo, o financiamento da banca ao conteúdo local na Nigéria é muito acima de $1 bilhão, só por conteúdo local. O Standard Bank na Nigéria, o financiamento ao conteúdo local está acima de $200 milhões. Portanto, hoje o Standard Bank em Angola, se olharmos para aquilo que é a nossa carteira de crédito, corresponde em torno de 10 a 15% do que nós temos hoje na Nigéria.
Ou seja, há um espaço muito grande para nós crescermos, e nós temos este produto porque acreditamos que o crescimento do setor da indústria petrolífera passa por capacitar, dar suporte e ser inclusivo em relação ao conteúdo local. E se olharmos para aquilo que é o valor gerado pelo setor, quanto fica no país, quanto passa fora do país, ou seja, nós acreditamos que se dermos suporte ao conteúdo local, o valor gerado por este setor vai acabar por ficar no país. E ficando no país vai impulsionar a nossa economia, a geração de novos empregos, ou seja, é um impacto, é muito mais do que fazer dinheiro, é mais do que fazer boas relações. Acreditamos que isto é uma forma de nós alavancarmos o país em si. Portanto, este é o nosso compromisso, porque nós dizemos que no Standard Bank falamos que Angola é a nossa casa e nós impulsionamos o seu crescimento. E nós entendemos que isso é uma das formas de nós impulsionarmos o crescimento do país. Excelente, muito obrigado. Maura, alguma mensagem final? Definitivamente só voltar a enfatizar que os bancos, o setor financeiro como um todo, é realmente um catalisador da transformação de conteúdo local. Sem este elemento, sem o esforço tanto dos empresários como da concessionária nacional, seria muito difícil. Muito obrigado. E obrigado aqui pelos insights partilhados, foram muito ricos e esclarecedores. Abrimos agora aqui espaço para questões, dúvidas, perguntas que queiram colocar. Pedia-vos apenas para se apresentarem antes de fazerem a pergunta e colocarem a pergunta de forma objetiva, que os membros do painel estão totalmente disponíveis para vos ouvir. Muito bom dia. Bom Bruno dia. Felipe, Cabina Golf, Welcome Chevron, diretor financeiro. Queria parabenizar a NPG, o Standard Bank e os outros bancos que têm levado à frente a ideia de financiar as prestadoras de serviços. Um comentário breve, depois uma pergunta. Nós, só na área de procurement em Angola, temos contratação e gastos na ordem de 2 mil milhões de dólares a ano. Portanto, obviamente, o financiamento só para este subsetor é muito importante. Pergunto, já avaliou, por exemplo, a possibilidade para as empresas angolanas que têm linhas de crédito com os bancos comerciais locais ou estrangeiros já firmadas, usar isto como um fator na seleção das empresas nos concursos, porque poderia ser um critério que ajudasse aqueles que têm já financiamentos ou linhas de créditos asseguradas a conseguirem ganhar mais contratos para este tipo de serviço. Refiro-me aqui a procurement ou outros tipos de serviço. Eu penso que isso iria levar a capitalizar ainda mais aquilo que estamos aqui a discutir. É uma questão. A outra seria, e sem desprimor os bancos locais, porque não fazer a semelhança da Nigéria também desburocratizar e abrir o mercado para financiamento às empresas locais por bancos internacionais, muitas das vezes oferecem taxas de juros um bocadinho mais acessíveis e criando aqui um bocadinho mais de concorrência no mercado. São essas duas questões. Obrigado. Vamos responder as perguntas individualmente ou fazemos? Eu sugiro respondermos já às perguntas, sim. Boa. Então, a primeira pergunta aqui do Dr. Bruno, já avaliamos a possibilidade das empresas com crédito, ou seja, de ser utilizado como um critério de avaliação nos concursos, empresas que tenham já crédito cedido. Na verdade, acho que não é uma pergunta, é uma sugestão que vamos levar a cabo, vamos realmente estudar e ver essa possibilidade a nível do setor como um todo e ver qual seria o impacto, positivo ou não, e determinar isto como um caminho também. Portanto, muito obrigada pela sugestão. Quanto ao financiamento por bancos internacionais, não está fora de hipótese também.
O mercado é completamente livre, as empresas têm essa prerrogativa de procurar financiamentos, mas o nosso foco enquanto ANPG é assegurar que a nível nacional nós consigamos encontrar soluções e promover também os players ou os intervenientes que estejam cá como realmente intervenientes fortes com impacto e que contribuam para os nossos objetivos. Mas não é de todo, não se pode tirar de todo esta hipótese às empresas de procurarem este financiamento a nível internacional e depois alavancamos também aquilo que são as redes que poderão ter esse acesso a linhas de créditos internacionais. Mais alguma questão? Tenho ali duas. Bom dia. Obrigado. Meu nome é Rui, sou Rui Madata. Eu tenho uma pergunta para o banco, não é? Pensei que podíamos ter mais bancos aí, se calhar até, e que faria muito mais sentido, porque os bancos são variados. Mas a minha pergunta é para o banco saber realmente como é que estão montados os serviços ou os produtos para apoiar o conteúdo local, em termos setoriais, em termos de género, em termos de regionais ou geográficos. Há aqui algum foco especial para as mulheres, para a juventude? Portanto, tem aqui alguma atenção especial no desenvolvimento da juventude? Portanto, são estes, né? Quando falamos de conteúdo local, eu acho que estamos a falar das pessoas, não estamos só a falar das empresas. Eu gostava de saber se há aqui alguma estratégia neste âmbito. Obrigado. Ok. Obrigado, Sr. Rui, pela questão. Nós acreditamos que isto é uma jornada, né? Isto acaba por ser uma jornada e todos nós temos aqui margem para evoluirmos nesta jornada. Se olharmos do ponto de vista de produtos, os produtos não são estáticos, portanto, à medida que nós vamos crescendo, poderemos identificar nova necessidade de adicionarmos alguns produtos específicos. Quando eu falei sobre a proposta de valor deste setor, e esta pergunta acaba por ser muito importante também por isso, porque nós não estamos a olhar especificamente, quando falamos de conteúdo local, nós não estamos a olhar especificamente só para a empresa em si de conteúdo local. Nós também temos uma oferta, uma proposta de valor para os funcionários da empresa de conteúdo local. Portanto, para garantir que o conteúdo local seja mais forte. O que é o conteúdo local? São as pessoas, portanto. E nós temos uma oferta também a nível de clientes particulares, que passa por linhas de créditos e outras necessidades subjacentes àquilo que for necessário para os nossos clientes, para garantir que, primeiro, os funcionários do conteúdo local estejam servidos e também alguns produtos específicos para as empresas de conteúdo local. Do ponto de vista regional, portanto, nós estamos a olhar para todo o país. Nós hoje, a nossa carteira de crédito a nível de conteúdo local não é só Angola, portanto, há outras províncias também que nós temos exposições de crédito. Se olharmos, por exemplo, para Cabinda, nós já temos um portfólio muito grande de crédito em Cabinda, e a nossa intenção, obviamente, é garantir que nós consigamos dar resposta a toda a necessidade dos nossos clientes. Tínhamos mais uma questão lá ao fundo. Muito bom dia. Bom dia. Gelson Soares, em representação a CAESO. Tinha uma questão. Ultimamente, quando se fala do setor financeiro e o conteúdo local, é um assunto que vem ao de cima e nunca é exatamente concluído, que é ligado à questão das divisas. E a questão vai objetivamente para a ANPG, tentando saber que tipo de conversas tem tido com o regulador do setor, no sentido de perceber ou de resolver essa questão das empresas estarem a ser pagas em Kwanza e pagarem os serviços e produtos em dólares. Bom, muito obrigada pela pergunta aqui, Dr. Gelson.
Dentro do setor petrolífero, como provavelmente aqui todos sabemos, temos a lei do regime cambial, a lei 212, que obriga as empresas residentes cambiais a serem pagas em kwanzas. Isto tem um impacto direto ao nosso setor, naturalmente, e as empresas prestadoras de serviços residentes cambiais em Angola têm essa obrigatoriedade de recebimento em kwanzas. Entendemos que isto tem um impacto muito grande sobre as operações, sobre as atividades, porque é necessário o acesso a divisas, porque nós dependemos muito naquilo que é a importação, tanto dos bens como até nas pessoas qualificadas, muitas das vezes, para a execução das atividades para que são contratadas. Tendo isso em mente e tendo feito um levantamento dos vários constrangimentos à volta do conteúdo local, nós temos, e nós falamos deste estudo que foi feito, categorizamos em 6 principais categorias, sendo que a principal dificuldade realmente prende-se à volta desta questão do regime cambial e da dificuldade de acesso a divisas. Preparamos o relatório e, efetivamente, como sabe, isto pertence a um setor que não é diretamente do setor de petróleo e gás e escalamos o tema a essas entidades. Portanto, continuamos em conversações para vermos em conjunto uma possível solução para esse tema, mas neste momento ainda não temos uma resposta assertiva quanto ao tema. Reconhecemos a dificuldade e estamos a trabalhar para vermos em conjunto, a nível do Executivo, a nível do Governo, uma solução que possa realmente trazer benefícios e trazer, efetivamente, soluções para este tema. Sim, eu gostaria também só de contribuir em relação a essa questão, dar nota que, de facto, este é um dos desafios que nós partilhamos com a NPG. E em função deste desafio, nós, enquanto Standard Bank, nós temos uma estratégia. Nós reunimos com as operadoras, temos aqui a Chevron, portanto, e pode confirmar isto. O que nós temos feito é garantir que o conteúdo local, as empresas de conteúdo local que prestam serviço a determinadas operadoras, garantir que quando as operadoras efetuarem vendas ao banco, as empresas do conteúdo local sejam prioritárias na alocação de divisas. Essa tem sido a estratégia do Standard Bank. Isto tem melhorado bastante a experiência dos clientes de conteúdo local do Standard Bank em relação à questão da necessidade de divisas. Se perguntarem se resolve 100%, não, mas é um dos mecanismos que nós encontramos para, enquanto tivermos essa limitação legal, garantirmos que nós consigamos dar esse suporte às empresas de conteúdo local. Obrigado. Mais alguma questão? Sim. Boa tarde, sou Gisela Carlos, responsável fiscal do Ilhete, Grupo Ilhete, e sobre o tema em questão falou-se um pouquinho sobre a questão fiscal relacionada aos impasses para o acesso ao crédito ou financiamento pelos bancos. Então, eu gostaria aqui de formular uma pergunta, sabendo que algumas empresas em Angola têm muitas dificuldades em cumprir ou suportar a carga tributária em função das inúmeras burocracias que o nosso país apresenta relacionada ao pagamento de impostos e não só. Então, gostaria de saber se a NPG e os bancos, em equidade com a Administração Geral Tributária, pretendem criar algumas estratégias ou metodologias para reduzir a carga tributária de algumas empresas para, assim, incentivar o conteúdo local no quesito de financiamento ou acesso a produtos financeiros. A pergunta é se a ANPG pretende diminuir a carga tributária das empresas. Só para reformular. Não, a pergunta é se a ANPG e os bancos, em equidade com a Administração Geral Tributária, têm a ideia, né, de criar estratégias para poder reduzir as burocracias fiscais ou tributárias que existem no nosso país. Bom, obrigada pela clarificação, doutora Gisela. Acho que, como mencionei, nós fizemos o levantamento dos principais constrangimentos e, como mencionei, a questão da dificuldade de acesso ao financiamento é um dos temas que estamos a abordar aqui. Falamos daquilo que é o acesso a divisas e a dificuldade associada a esta temática, e um dos pontos também levantados, ou uma das outras categorias, era esta questão fiscal.
No âmbito daquilo que eram as principais dificuldades, focámos naquilo que é a retenção do IVA e o processo de reembolso, e tivemos também a abordar esse tema junto à AGT, e temos estado a trabalhar naquilo que seriam potenciais soluções. Uma das propostas pela AGT foi a automatização do processo de reconhecimento para tornar o processo mais célere, mais eficaz. E depois vão paulatinamente continuar a dar soluções para diminuir e tornar o processo mais dinâmico. Portanto, sim, reconhecemos também que existe este tema da burocracia à volta, e temos estado a intervir com os vários entes para procuramos identificar primeiro o problema, ter esse reconhecimento mútuo da questão do desafio e depois, em conjunto, procurar as soluções e implementá-las também. Boa tarde. Sou-me Antônio Batista Sonjamba, da Williette Crédito, responsável financeiro. A minha questão vai para a senhora doutora Maura. Como acesso ao crédito bancário tem as suas especificidades, gostaria de saber se a NPG já pensou em relacionar-se com as instituições financeiras não bancárias, como a Williette Crédito, a fim de beneficiar-se as micros e pequenas empresas para o desenvolvimento do conteúdo local. Boa. A pergunta é bastante pertinente. É ir além daquilo, dentro do setor financeiro não existe só os bancos. Temos os vários outros participantes, temos fundos, temos... eu não captei o nome da empresa, peço imensas desculpas. Williette Crédito. Williette Crédito. Williette Crédito, ok. Sim, estamos na província de Benguela. Ok. E não só o Ambo, Lubango e Menong também. Prazer e sejam bem-vindos. Muito obrigado. Portanto, todos os intervenientes aqui do setor financeiro fazem e podem fazer a diferença. Nós trazemos aqui o exemplo dos bancos e o foco normalmente tem sido aquilo que é a parceria com os bancos, mas não termina aí. Temos parcerias também com outros fundos. Neste momento, o Petrofund é um exemplo com quem nós trabalhamos e continuamos a interagir para ver o sucesso desse processo. Portanto, várias outras fontes diversificadas de financiamento também têm sido abordadas por nós e iniciativas como essas, por favor, a NPG Torres do Carmo 2, aqui na Mutamba, escreve-nos. Nós estamos abertos para colaborar com todos que estejam disponíveis para colaborar connosco. Acho que tenho aqui mais 3 questões que eu vejo. Muito boa tarde. Dilson Bartolomeu Acrepo. Eu tenho uma questão a colocar relativamente ao conteúdo local e não muito virado para o setor de prestação de serviço, é virado mais para as empresas operadoras local, porque vamos observando, não é? E no período da manhã nos foi dito aí pelo NJ de que há esse êxodo, não é? Das IOCs do nosso setor petrolífero e nós vemos isso como uma oportunidade para as empresas operadoras locais. Face a essa situação, eu pergunto ao Standard Bank, aos outros bancos aqui presentes, qual é o posicionamento estratégico dos bancos no sentido de brindar serviços a essas empresas operadoras locais, de forma a termos aqui uma taxa, não é, de penetração de empresas locais operadoras do setor, atuando como operadoras ou como não operadoras, no sentido de irmos capitalizando, né, e ir preenchendo essas vagas que as empresas internacionais vão deixando no nosso setor, e já também perguntando qual é a estratégia da NPG no sentido de impulsionar, não é, novos players no setor do oil and gas, no sentido de captarem aqui essas oportunidades. Obrigado. Obrigado pela questão. Se calhar eu começava por dar a oportunidade a outros bancos, caso queiram fazer alguma intervenção, antes de eu fazer a minha intervenção. Ok, então eu posso
Posso dar a minha intervenção? Sim. Isto é uma das grandes preocupações, eu diria até o nosso próximo passo. Nós, neste momento, já começamos a ter algumas reuniões com as operadoras locais. O que nós estamos a fazer agora, enquanto Standard Bank, é aprovar o apetite de risco para este segmento em específico, porque quando olhamos do ponto de vista da carteira de crédito, nós aprovamos o risco. Inclusive, para o conteúdo local, nós identificamos, aprovamos o risco para o conteúdo local. O nosso próximo passo é verificar, analisar o risco das operadoras locais para podermos aprovar e depois também começarmos a fazer o financiamento. O que nós estamos a fazer agora é o que nós fizemos para o conteúdo local há 2 anos atrás, que é fazer a auscultação e perceber como é que isto funciona e depois garantir que num futuro próximo consigamos também dar resposta e termos uma proposta de valor para as operadoras locais. Obrigado. Em benefício do tempo, se calhar vamos à última pergunta. Ok. A questão depois nós resolvemos, está bem, Adilson? Muito boa tarde. António Kibato, Teleservice. Mencionou-se na abordagem que até o momento foram integradas 30 empresas para o programa de financiamento, a parte daquelas que foram desqualificadas por falta de requisitos. Eu gostaria de saber, para a próxima fase, aquelas empresas que não foram contactadas ou foram excluídas, o que é que elas devem fazer, que é para fazer parte do programa? Obrigado. Boa, e acho que é a pergunta perfeita para terminarmos. Nós mencionamos que o programa, nesse momento, nós estamos a terminar aquilo que é a planificação do programa. Ainda não foi concedido ou não foram ainda selecionadas as 30 empresas. Na fase subsequente, estamos a fechar neste momento aquilo que são os critérios e o processo de seleção e depois faremos então, no momento oportuno, a divulgação e passaremos às fases seguintes, que será da seleção das empresas. Mas vamos salvaguardar aqui um plano de comunicação robusto para garantir que tenham esta informação e que tenham e consigam em tempo oportuno também reunir as condições para participarem e aqui deixo o desafio ao Standard, vai ser o primeiro, vamos ver como corre e que, quem sabe teremos várias outras edições do mesmo programa. Excelente, obrigado. Como nota final, apenas agradecer à NPG e ao Standard Bank, e à Mauro e ao Chiving em particular. Acho que a conversa demonstrou que existem um conjunto de desafios para transformar o conteúdo local, mas as alianças, as parcerias, são aquilo que podem fazer verdadeiramente a diferença. Por isso, muitos parabéns e obrigado a todos por este momento. Foi um gosto. Muito obrigada.